Livro Como Desfrutar da Abundância, de T.L. Osborne. Seção 4. A Vida Totalmente Sarada. Capítulo 27. Você não precisa sucumbir. Uma das necessidades mais urgentes hoje é a cura total. As mentes ficam distorcidas, as enfermidades, bem como o sofrimento físico, estão se alastrando. As atitudes são doentias. Os hospitais estão superlotados. Muitos psiquiatras e psicólogos encontram-se tão desnorteados quanto seus pacientes. A sociedade está desenganada. Muitas pessoas transferem seus problemas espirituais e mentais para os seus corpos, dando origem ao que a maior parte dos psiquiatras e psicanalistas denomina de doenças psicossomáticas. Depressão e síndrome do pânico são alguns exemplos desse tipo de enfermidade. E, apesar de todo o progresso que a ciência tem alcançado, quer via médicos especializados ou quer via hospitais modernos, boa parte delas perece sem a cura. Talvez você necessite de saúde para o seu corpo. É possível que você tenha sido assolado por dores, fraquezas ou doenças. Você fica com medo só de pensar na possibilidade de adquirir uma enfermidade incurável. Há muitos indivíduos que tomam por certo que é normal viver à mercê da doença. Nunca perguntam sobre a origem da dor e do sofrimento. Imaginam que uma dessas pragas, mais cedo ou mais tarde, virá bater a sua porta. Ao aparecer um sintoma, saem correndo para o médico e depois para o balcão da farmácia. As pessoas oram pedindo a cura, mas, em geral, não têm a certeza de que receberão uma resposta. Pressupõem que Deus talvez esteja usando a enfermidade para realizar algum propósito misterioso na vida delas, ou pensam que, assim, aprenderão alguma lição acerca da humildade ou da submissão. Você precisa ter abundância de saúde a fim de estar em suas melhores condições para Deus, seu próximo e para si mesmo. Você precisa dela para servir aos outros, realizar-se, cumprir seus deveres em seu lar, entre seus familiares, em sua vizinhança, em seu emprego e onde você estiver. Não estou querendo subestimar os efeitos e os serviços prestados por muitos indivíduos que já transformaram algum defeito ou limitação física em triunfo ou realização. Tais atos são imensuráveis, devendo servir de exemplo de coragem e determinação para nós. Estou me reportando, entretanto, à vontade divina, no sentido de seus filhos passarem bem e ficarem robustos e saudáveis, a fim de melhor cumprirem seu desígnio para suas vidas. Um número expressivo de pessoas pressupõe que a saúde física é um prêmio além do seu alcance. Nunca sabem se Deus ou a fatalidade as predestinou à fraqueza ou à fortaleza, à saúde ou à enfermidade. Caminham sem pensar em qualquer poder ou meio de mudar o rumo de suas vidas. Quero deixar-lhe a certeza de que você não precisa sucumbir diante dessas enfermidades. Há um poder maior do que a doença e Deus quer compartilhá-lo com você. O Pai quer que você saiba que Ele lhe reservou a abundância de saúde. Capítulo 28. A origem das enfermidades. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, física, mental e espiritualmente. E Ele os colocou no jardim do Éden, um lugar de abundância material. É esse o plano de Deus para você. Se Ele tivesse determinado que essa mais bela criação, formada à sua semelhança, fosse enferma e incapacitada, teria criado Adão e Eva com tamanha perfeição física? Mas o pecado entrou no mundo. Satanás, o tentador, persuadiu Adão e Eva a duvidarem da ordem de Deus. É assim que Deus disse, Gênesis 3:1, parte B. Foi essa a pergunta dele. Adão e Eva então concluíram que Deus não falava a sério
quando ele lhe disse que a desobediência os levaria à morte. Gênesis 2,17. Desobedeceram a sua lei, e por isso tinham de ser expulsos do paraíso que o Eterno criara para eles desfrutarem. Daquele dia em diante eram escravos de Satanás. Tudo quanto era perfeito começou a deteriorar-se. A felicidade se transformou em tristeza, o amor em ódio. A doença e a morte passaram a atormentar o homem. A beleza se transformou em cinzas. A fé se tornou em desconfiança. E a confiança se transformou em traição. Aqueles corpos sadios ficaram sujeitos às torturas diabólicas de Satanás, que não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10:10, parte A. A dor e o sofrimento, a doença e a enfermidade, a deterioração, a fraqueza se tornaram em maldição incurável, a ponto de o único alívio da câmara de torturas ser a própria morte, o golpe terminal à humanidade. Os males oriundos do pecado têm marchado de mãos dadas por todas as gerações, desde Adão. A beleza e a saúde físicas foram maculadas com todas as formas imagináveis de enfermidade. A mente e o coração humanos ficaram deteriorados com o pecado e a corrupção. A despeito dos triunfos da medicina e das realizações quase prodigiosas dos métodos modernos da cirurgia, os seres humanos continuam sendo ameaçados pela perspectiva maligna de milhares de doenças complexas. Os médicos ainda não conseguiram descobrir nem elaborar uma cura definitiva, quer para enfermidades simples como o resfriado, quer para as mais graves como o câncer. Há uma resposta? Há uma cura? Deus se interessa pelo seu caso? Ele destinou você a esse triste estado? A cura física faz parte do seu plano redentor para a humanidade? Capítulo 29. Por que você pode ser curado? Deus proclama: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Ele é o médico. Seu propósito é curar você. Talvez você ache difícil conciliar essa verdade com a existência de tantas pessoas doentes e com certos ensinos religiosos a respeito da enfermidade. Se, porém, você compreender a aliança da abundância que Deus fez com você, descobrirá que Ele deseja que você seja saudável, física e espiritualmente, e tenha também abundância material. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si nossos pecados e nossas iniquidades. Da mesma maneira, Ele levou nossas enfermidades. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 16 e 17 e 1 Pedro 2,24. A pergunta não é: será que Ele carregou nossas doenças? E sim, por que Ele as carregou? A resposta se constitui na essência das boas novas para todo aquele que está doente. Ele o fez como seu substituto. É disso que a história da redenção trata. É essa a razão por que você pode ser curado. Capítulo 30. O que causou o problema? Deus não deseja que o homem, feito à sua imagem e semelhança, seja assolado pela doença e pela fraqueza, vindo a padecer. Isso nunca fez parte do seu plano. A história da humanidade, compreendida à luz da Bíblia, mostra que o problema da doença e da fraqueza surgiu quando Adão e Eva cederam ao apelo de Satanás para que comessem do fruto proibido. O pecado foi concebido, os dois foram expulsos da presença de Deus. A semente do pecado cresceu e produziu o mal nos corações. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente. E isso pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, 5 e 6, parte B. A desarmonia e o engano, os ciúmes e o ódio,
a inveja e a concupiscência, a violência e o homicídio desmontaram a estrutura do espírito e da mente humanos. Essa discórdia produziu uma colheita sempre crescente e ameaçadora de dor, sofrimento, doença e deterioração. No capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do versículo 15, encontra-se esboçada a terrível penalidade prevista para aqueles dentre o povo de Israel que ousassem desobedecer a Deus. Enumera-se assim uma lista horrorizante de doenças físicas específicas que a humanidade sofre. Deuteronômio 28, 15, do 20 ao 22, do 27 ao 39, do 60 ao 61 e do 65 ao 67. De uma forma geral, esses textos podem ser resumidos em um, a saber: também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Deuteronômio 28, 61. Mas Deus, que é amor e vida, e que criou o homem e a mulher à sua imagem, Gênesis 1, 26 e 27, não podia abandonar o seu plano. No momento em que as suas criaturas se rebelavam contra ele e estavam sendo expulsas da sua presença, mergulhando na depravação e no desespero, seu imenso amor o levou a descobrir uma maneira de resgatá-las das mãos de Satanás. A própria lei de Deus tornara claro que quem pecasse deveria ser castigado. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4 parte C e 20 parte A. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 parte A. Todos tinham pecado, logo todos deviam sofrer e morrer. Romanos 5:12. Somente alguém inocente, sem pecado, poderia ser o substituto pelos culpados. Deus o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para resgatá-lo. 1 Timóteo 2, 5 e 6 e Marcos 10, 45. Jesus Cristo, o inocente, sofreu a pena que nós, os culpados, merecíamos, de modo que hoje podemos apresentar-nos irrepreensíveis diante de Deus. Capítulo 31. Liberdade maravilhosa. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Jesus fez por você na cruz. Ele suportou o castigo pelos seus pecados. Com que finalidade? A fim de que você não precisasse ser castigado. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Na cruz, quando ele sofreu pelos nossos pecados, o povo pensava que Jesus estava sendo castigado por Deus, conforme diz a última parte do versículo anterior. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4, parte B. Mas o fato redentor é que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Posto que ele carregou as suas enfermidades e levou sobre si as suas dores, você está curado. Que liberdade maravilhosa! É a mesma coisa que dizer: você tem um amigo que pagou todas as suas dívidas e mediante este pagamento feito por ele, você está livre. Sua dívida não mais existe, foi integralmente paga. Você não deve mais nada. Não é necessário pagar a mesma dívida duas vezes. Uma vez paga, está liquidada. A mensagem do Evangelho é boas novas. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61, 1.